Vamos cantar o hino número 9, mas antes nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Queremos agradecer a todos. Obrigado, irmão Antônio, obrigado. Deus abençoe você também como pai, né? Parabéns também ao amado irmão. O Flávio. Deixa eu ver quantos pais vai aparecer aí hoje, né? Vou entregar a lembrancinha para vocês daqui, na live. É uma pregação. Vamos orar. Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos os pais a todos, né? Deus abençoe. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado por este momento especial que estamos aqui reunidos para te cultuar. Recebe, ó Deus Pai, tudo que vai acontecer aqui para a tua honra e glória. Te pedimos pelos louvores que iremos cantar, nos ensina cada vez mais, ó Deus, a te servir e a te adorar. Te pedimos que nossas vidas possam estar sempre consagradas perante ao teu altar, que o Senhor possa estar nos dirigindo e guiando através do teu Santo Espírito. Glórias a Deus, eu te peço por todas as programações, ó Deus, que tenham ocorrido até hoje, que o Senhor esteja sendo glorificado, ó Deus. Te pedimos tua misericórdia e o teu perdão, ó Deus, Pai, sobre nós. Cuide cada vez mais de nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, por esta data especial, que é o Dia dos Pais, que o Senhor esteja cuidando e abençoando, dando a cada líder, ó Deus, de sua casa, sabedoria e entendimento para que possa conduzir cada vez mais a sua família no temor da tua palavra. Desde já eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos entoar louvores ao Senhor nosso Deus, cantando o hino número 9. Cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Esse é quem nós devemos honrar e dedicar toda a nossa vida.
certo? Vamos mais à frente, nós iremos cantar o 162. Devemos estar nessa posição de vigiar. Vigiar significa estar atento e orar. Porque o diabo, vosso adversário, está bramando como leão, procurando quem possa tragar. E essa é a verdade nua e crua, né? Como diziam nossos antepassados. A qualquer momento, qualquer um de nós pode ser tragado por ele. Por isso precisamos estar atentos, porque o vírus muito maior do que o patológico é o vírus mortal do pecado que acaba conosco e também não vemos, né? Ele simplesmente soa em nossa mente, nosso coração e logo nós cometemos. Por isso vamos estar atentos e orar. E quando se diz orar, não é orar por orar, é fazer a nossa oração mediante o que está acontecendo, fazer o possível para que nós possamos estar prontos para agradar a Deus. Vamos lá. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia sim, ora, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração e evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigia sim, ora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigia sim, ora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigia sim, ora. Vamos dar aqui para o 64. Nós estamos vivendo dias em que há uma grande facilidade para muitos crentes abandonarem o Evangelho, abandonar as coisas de Deus. Assim também como há facilidade para muitos se aproximarem. Então são dias de lições, são dias que nós devemos agora pensar. Existe uma frase no dia a dia chamada o novo normal. Esse novo normal, ele está vindo com uma ideia um tanto quanto diferente,
um novo normal que vai amedrontar as pessoas. Mas, querendo ou não, nós vamos ter dias doravante que, e eu brincava isso essa semana, e hoje eu vi numa entrevista com o ministro da Saúde, dizendo o seguinte: de hoje em diante, vai ser diferente as coisas. Antes da pandemia, quando alguém espirrava, por exemplo, a gente dizia o quê? Saúde. Hoje em dia, quando alguém espirrar perto de você, você deve correr, o mundo sai de perto de você, ou quem sabe, começa uma briga. Você pensa que é um ataque, né? Então, uma guerra biológica, a pessoa espirrar perto de você. Então, veja de qualquer maneira que vai ser diferente daqui para frente. Agora, uma outra coisa também boa é que eu acredito que o hábito hoje de lavar as mãos, de tomar um banho quando chega da rua, isso vai continuar, eu acredito, porque acostuma, né? Acostuma. Então, eu acredito que isso. Eu também estou pensando que eu vou continuar a tomar meu chazinho de limão até desistir, né? Vai ser bom por isso. Então, tem aí os seus prós e os seus contras, né? Com leite também, né? E o Marcos com leite. Não, mas chocolate eu não tomei não. Não. Tomei malva. Vamos lá. Porque sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador, procurando nos trair, sem teu fogo abrasador, prestes estamos a cair. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto o Salvador quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém? Amém. E a palavra inflamar aqui não é trazer doença não, viu? Não é inflamação de doença. Inflamar aqui significa agitar, dar uma nova direção, um novo ânimo para o serviço na obra do Senhor.
queremos aí, na continuidade, dizer aos nossos amados pais que vocês são a coluna de cada família. O pai é coluna para os filhos, é coluna para a sua esposa e é coluna para a sociedade. A casa onde o pai é presente no sentido de conduzir a sua família, a sociedade vê essa família como uma família que faz a diferença. Uma coisa é ver uma família diferente e outra coisa é ver uma família que faz a diferença. Então, como pais cristãos, nós precisamos entender a nossa responsabilidade, a nossa missão diante da nossa família, dentro da igreja, diante desse mundão aí que precisa de Deus. Então, que Deus abençoe a você, amados pais. Deus esteja trabalhando na vida de cada um de nós, para que nós possamos ser aquilo que Deus quer que sejamos, santos em todo o nosso procedimento. Feliz Dia dos Pais. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 14. Bom dia a todos. Bom dia. Efésios capítulo 5, de 1 a 13. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem em oculto o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, vamos continuar o nosso estudo da semana passada, de outra semana, né, que a gente está falando sobre a mordomia. Nós já vimos a mordomia do corpo, mordomia do espírito, e nós veremos hoje a mordomia do tempo. Aliás, vimos corpo, alma e espírito. E hoje veremos a mordomia do corpo. E é interessante esse texto que nós lemos de Efésios, capítulo 5, como liturgia, esse texto de 1 a 14, ele vem bem a calhar para nós no dia a dia, né? E ele vai continuando nesse texto, ele vai estar mostrando aqui mais alguma coisa no versículo 15 e versículo 16. Então, nós vamos
fazer uma análise nessa questão, nesses 2 versículos aqui e aplicar. Como nós podemos tratar ou falar da mordomia do tempo. O texto diz, antes, ela terminou até no 14, aí o texto, o versículo 15 e 16 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, desculpe, eu estou no 4. É o 5, né? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Portanto, desculpa aí. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Estive agora em Sobral, para quem não sabe, estive em Sobral e vi o quanto é difícil termos que fazer tanta coisa em tão pouco tempo. E como é também ruim ter tanto tempo para fazer que não fazemos. Então, dá para perceber a situação. Nós temos muitas vezes muito tempo para servir ao Senhor e nós relaxamos. Nós não o servimos. E às vezes nós fazemos tudo, né, de uma vez só, nos machucando, nos esforçando, ficando cansado por causa do remir do tempo. Então, nosso tempo de fato é limitado. E por ser o nosso tempo limitado, nós devemos gastar o tempo com a obra de Deus. Porque de todas as coisas da nossa vida, de todas as funções que nós temos, de todas as ocupações que nós temos, nós não podemos colocar de Deus, as coisas de Deus, em último lugar. Por isso a expressão remir o tempo aqui tem grande sentido. Meus amados irmãos, nós costumamos dividir o tempo em períodos. Nós dividimos o tempo em períodos. Às vezes tem um período mais longo, tem outros menos longos. Se você já percebeu, o período mais longo, muitas vezes, nós usamos preguiçosamente. E aí quando as coisas começam a apertar, quando nós temos tempo limitado para fazer tal coisa, num determinado contexto, então nós sofremos para chegarmos naquela meta. Para chegarmos ali naquela meta. Então, vendo essa situação de tempo, de menos tempos e muito tempo, né, a gente já vai observar. Até mesmo na questão do relógio, né, nós vemos 1 hora, é um longo tempo, né? 1 minuto já é diferente, 1 segundo já é diferente. Então, nós vemos o tempo hoje como segundo, minuto, horas, dias, meses, anos, séculos. Há uma coisa interessante, pensando em fazer algo em pouco tempo. Muitas vezes você está esperando para fazer uma coisa, você está esperando na farmácia, no supermercado, e acontece um probleminha. Isso aconteceu essa semana. Eu estava no supermercado e o rapaz lá do caixa deu um problema lá na máquina. E tinha eu e mais 3 pessoas na fila, e ele disse assim, 1 minutinho. Esse minutinho que ele estava dizendo, já eu termino. Para uma pessoa assim, legalmente ignorante, ele vai contar aqui. Se de repente deu 1 minuto e ele não terminou, já vai cobrar. Mas a expressão dele aqui, 1 minutinho, é que não fica aperreado, já a gente termina. Não quer dizer que ele vai terminar em 1 minuto exatamente. Mas ele está dizendo aquela mesma expressão, dizer já.
já eu vou. Às vezes pode demorar meia hora ou já, ou uma hora, mas fulano, quando disse já, ele está ali determinando que ele precisa ir ali com urgência. Ele está focalizando aquele momento para o que vai fazer. Mas quando nós pensamos hoje no nosso tempo, estamos vendo assim. Nós estamos muitas vezes relativando, né, o nosso tempo. Mas o que é o tempo para Deus? O que é o tempo para Deus? Eu entendo que para Deus o tempo vale a intensidade. Se você observa lá no Salmo 90, versículo 4, olha o que é dito aqui. Salmo 90, versículo 4. Diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 2 Pedro também diz a mesma coisa, porque para Deus, né, 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, o tempo, ele vale pela intensidade com que vivemos os nossos dias. Moisés diz no mesmo Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar o nosso tempo. E quando o salmista diz, ensina-nos a contar o tempo, não é que ele não sabe contar 1, 2, 3, 4. Mas ele está dizendo o seguinte: Senhor, me ajuda a viver o meu tempo com intensidade. Viver o meu tempo com intensidade. Ô, produção, uma aguinha para a gente ler? Então, viver o tempo com intensidade é exatamente saber contar os seus dias. Então, Deus é o tempo assim. Deus é o tempo pela intensidade com que nós vivemos os nossos dias e pela sabedoria com que nós aproveitamos o nosso tempo. Obrigado. Então, como você está aproveitando o seu tempo? Eu aproveito o meu tempo deitado, descansando e tudo mais. Se você acha que só deitado é a melhor forma de você aproveitar o seu tempo, eu acredito que vai muita gente passar na sua frente. E você vai ficar para trás nas suas realizações, enquanto até aqueles que andavam devagar, eles vão chegarem ao ponto certo enquanto você ficou. Então, nós temos que aproveitar com sabedoria os nossos dias. Nós temos que fazer aquilo que é preciso a cada dia que se passa. Seja para o serviço do Senhor na sua casa, no seu templo, seja para o serviço da sua família na sua casa, seja para ajudar o seu próximo, mas use o seu tempo com sabedoria. Meus amados, para o crente, o que convém lembrar a cada momento é que a sua vida é sumamente preciosa. A nossa vida é preciosa e que cada um de nós deve ser um mordomo cuidadoso no dispêndio do seu tempo. Se nós temos que ser cuidadoso com o corpo, com a alma e com o espírito, nós também podemos e devemos ser cuidadoso com o nosso tempo. Cuidadoso com o nosso tempo. Deus, em sua santidade, Ele simplesmente, Ele quer nos lembrar. Ele nos lembra a cada momento disso, da importância da nossa vida. E Ele também, na sua santidade, Ele nos permite usar. E isso é interessante. Por que a expressão permite usar? Porque tudo em nós é de Deus. Precisa ser administrado para Deus. E se temos que administrar o nosso tempo,
que seja para Deus. E quando é para Deus, a administração, ele nos permite usar o nosso tempo, usar o tempo para ganharmos o nosso sustento. E aí você tem o seu tempo de trabalho para ganhar o sustento para a sua família. É claro que você não vai ficar fazendo tudo, você não vai esquecer da sua família. Deus deu a você a responsabilidade de cuidar da sua família. Então Deus, ele permite, né, você usar o tempo para o seu sustento, o sustento da sua família. Ele permite você usar o tempo para o seu descanso, né, para o nosso descanso, para o nosso recreio, né, e todas as atividades da nossa vida. Deus permite isso acontecer. Mas ele diz que nós devemos usar o nosso tempo com sabedoria. Então, como usar o tempo sabiamente? E aí, a cada coisa que eu vou falando, vamos meditar onde nós estamos errando. Como pai, como filho, como mãe, né? Como membro da igreja, como filho de Deus. Primeira coisa que Deus quer que nós façamos é planejar o nosso tempo. Planeje seu tempo. Aqui, a Bíblia, ela mostra que Deus, ele já predeterminou o que nós devemos fazer e também que devemos ser metódicos no uso do nosso tempo. Por que lá em Eclesiastes capítulo 3 vai falar sobre tem tempo para tudo? Versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado. E aí ele diz: e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E Deus, ele é específico em cada assunto. Há tempo para isso, há tempo para a morte, há tempo para viver, há tempo para fazer, há tempo para não fazer. Então Deus, ele determina isso. Por isso, como nós temos tanta coisa para fazer, nós precisamos planejar o nosso tempo. Isso é o que a Bíblia diz. A outra coisa que a Bíblia diz é: cultive, na questão de tempo, cultive a pontualidade. Opa, quadrinho, só chego atrasado, né? Hoje eu cheguei atrasado na live, mas teve irmão que chegou mais que eu. Isso explica o meu atraso? Não. Né? Não explica. Né? Ah, porque você chegou atrasado? Chegou. Ah, porque chegou? Porque eu não organizei o meu tempo. Eu tenho uma irmã que ela me visitava sempre aos domingos. Minha irmã, gente boa, gosto muito dela. Mas ela chegava na minha casa, faltava 10 minutos para ir para a igreja, para 7 horas, para lá pertinho, era 5 minutos. E ela conversando. E eu aqui, ó. Às vezes ela chegava a 20, começava, eu olhando para o relógio, olhando. E muitas vezes, no início da conversa, eu chegava atrasado na igreja, porque eu estava dando atenção a ela. Meu irmão, fazer o quê, né? Meu irmão, tá? Eu dava atenção. Mas quando foi um belo dia, aí eu dizia: vamos caminhando, a gente vai para a igreja. Não vou não sei o que. E ficava lá. Só saía depois e eu chegava atrasado. Quando foi um belo dia, eu disse: estou indo para a igreja agora, quer ir comigo? Vamos. Eu não vou não, depois a gente conversa amanhã. E fui embora. Nunca mais ela apareceu nesse horário, né? E ela sabe disso. A gente precisa ter pontualidade, não só na chegada da igreja, ela contei esse exemplo, mas pontualidade em tudo. A nossa pontualidade é dar às pessoas uma certeza de que aquilo vai acontecer. Nós alugamos um prédio em Juazeiro, há muito tempo, para uma escola. E todo dia 6 do mês eu pagava o aluguel, a dona da casa. Então eu determinei para mim mesmo que eu pagaria todo dia 4. Só que o tempo era dia 6.
Então eu todo dia 4 ia lá, entregava o cheque à mulher. Todo dia 4. Tal. Ah. Ô, irmã, Deus abençoe. Aí eu pagava dia 4 aquela mulher o dinheiro. Quando foi um belo dia, eu recebi um cheque da empresa, que esse cheque era suficiente para pagar o aluguel, porque era o cheque de uma bolsa que a gente tinha de alunos. E eu pegava o cheque da empresa e ia direto para a mulher. E nesse dia, determinado dia, eu fui no dia 6, que era a data certa de pagar. E a mulher disse: ô senhor, eu estou atrasado com o meu compromisso. Desde o dia 4 que era para ter pago, você não veio. Eu digo: olha lá no contrato, qual é o meu dia de pagar? Dia 6. Era a data base para eu pagar. Eu pagava todo dia 4. O que foi que aconteceu? Ela se acostumou com a minha pontualidade pessoal naquele assunto. A minha pontualidade comercial era dia 6, pessoal dia 4. Como eu não paguei no dia 4, ela atrasou o compromisso dela. E então eu disse para ela: se a senhora sabe que é dia 6 que eu pago, então botar seu compromisso para o dia 7. E não para o dia 4, que era o dia habitual de pagar. Então, quando você é pontual naquilo que você... A mulher estava errada? Não estou falando do erro dela. Eu estou dizendo que ela se acostumou com a minha pontualidade. Assim também, como muitas vezes nós nos acostumamos com a impontualidade de A ou B. Por exemplo, chegou o dia e aí você diz assim: fulano vem ou vai ou alguma coisa. Não, ele costuma atrasar. E no dia que ele chega no dia certo, você diz: então tem isso, né? Então o que é que Deus quer aqui? É que nós planejemos o nosso tempo e que nós cultivemos a pontualidade. A pontualidade, isso é muito importante. Tem essa expressão que diz: antes tarde, né? Antes tarde do que nunca. Ela não é apropriada para um cristão. Ela não é apropriada. Antes tarde do que nunca. Isso para nós não tem sentido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 12:11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vagaroso quer dizer andar preguiçosamente, ou fazer algo preguiçosamente. Se tem que fazer, vamos fazer. É isso que nós precisamos entender. Então, cultivar a pontualidade. A outra coisa que ele diz aqui é que nós devemos ser equilibrados no nosso tempo. Então, planejar bem o nosso tempo, cultivar, né, a pontualidade e equilibrar, né, o uso do nosso tempo. Nós podemos entender isso. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, olha o que é que Paulo diz aqui: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Nesse texto de Efésios agora, que nós lemos, no versículo 16, ele diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Efésios diz isso, né? Paulo diz isso aos Efésios, mostrando aqui o quanto nós precisamos trabalhar de acordo com a vontade de Deus, o que Ele quer para nós. A expressão remindo o tempo aqui significa, como eu falei, né, aproveitar bem cada oportunidade que nós temos. E aí, a palavra oportunidade veio à minha mente o quê? Evangelização. Uma coisa interessante. Eu tenho a oportunidade de evangelizar, eu tenho a oportunidade de servir ao Senhor na igreja, eu tenho a oportunidade em tudo. E por isso, eu preciso organizar, eu preciso planejar, né? Ativar a pontualidade, organizar bem o meu tempo, para que eu possa também aproveitar bem as oportunidades. Meus amados irmãos, Deus, Ele sempre tem serviço para nós. Não acaba, não acaba. O irmão Gerardo, ele
os irmãos de Sobral conhecem, ele já fazia muitos anos que ele trabalhava para uma senhora, lá em Sobral. A mulher tem muitas casas de aluguel e ele tinha, todo final de semana ele tinha o dinheirinho dele. Quando ele terminava o serviço de uma casa aqui, ela mandava para outro canto. Quando terminava aquela, ela mandava para outro. E todo dia tinha serviço para ele. Até que um dia, não tinha mais. E se não tinha mais serviço para ele, ele não podia mais, né, ser sustentado por aquela senhora, nesse contexto de profissão. Então ele teria que arranjar outro serviço. Mas foi muito tempo, tinha serviço. Mas, para o Senhor, trabalhar para o Senhor, nunca falta serviço. O que está faltando hoje é o quê? Mão de obra. Mas serviço tem. Deus sempre tem serviço para quem não tem afazeres pré-determinados, né? Tais como aposentados, desempregados, enfim. Se você tem como trabalhar para a obra de Deus, trabalhe. E tem mais, quando o Senhor Jesus Cristo chamou os homens para trabalhar, e a ele disse, eu vos farei pescador de homens, não tinha nenhum deitado numa rede. Pelo contrário, eles estavam lançando a rede. Estavam trabalhando para governos. E o Senhor Jesus Cristo vem e eles vieram. Foram homens trabalhadores? Foram. Por quê? Porque estavam acostumados a trabalhar. Então, Deus, ele tem sempre serviço para nós. A ociosidade completa, meus amados, não é saudável para ninguém, de maneira nenhuma. Lá em Gálatas 6, capítulo 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, devemos trabalhar com todo afinco, nem que cansemos, mas devemos trabalhar, seja para o sustento da família, seja para a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele desejou se gastar para Deus até o final da sua vida. Então nós devemos fazer como ele. E olha que ele diz, sede meus imitadores. E para não soar como orgulho pessoal, humano, ele disse, como eu sou de Cristo. Então nós podemos e devemos imitar o apóstolo Paulo, fazer como ele, deixar-se gastar na obra, né, do reino de Deus. Por quê? Porque quando nós nos deixamos gastar para a obra de Deus, ou na obra de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Então, gastar-se para a glória de Deus. Em 2 Coríntios, quando Paulo escreve a carta, lá no capítulo 12, de 2 Coríntios, ele diz assim, capítulo 12, versículo 15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios 12, versículo 15. E lá em 2 Timóteo 4,6 ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha vida está próximo. Paulo sabia que o tempo da sua vida, ou seja, o seu tempo no contexto de era, estava próximo. Paulo estava caminhando para ser executado. Ele foi condenado e ele iria ser executado. Por isso ele diz, a minha morte, o meu tempo está próximo. A minha morte está próxima, aliás, o meu tempo está terminando. Aí ele vai dizer o quê? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo fez uma avaliação do seu tempo. Por quê? Porque o tempo, meus amados, é um tesouro que Deus distribuiu igualmente. Deus distribuiu o tempo igualmente. O que você vai fazer com esse tempo, com esse pedaço que Deus lhe deu? Aí você precisa parar e pensar sobre isso.
O que você vai fazer? O que você vai fazer com essa parte do tempo que Deus lhe deu? Já que Deus distribuiu igualmente. Então o tempo, ele é uma dádiva de Deus. Quantas pessoas querem fazer algo e não tem mais tempo? Eu conheci um irmão que se converteu com 70 e tantos anos. Ele entregou sua vida a Cristo com mais de 70 anos. E sabe o que ele disse? Ai, quem me dera ter entregue minha vida a Cristo mais cedo. Lembra de uma história também que eu já contei na igreja, em que o irmão perguntou como foi o culto, e aquele disse, olha, foi uma maravilha. Nós tivemos 2 conversões e meia, uma brincadeira nesse sentido. Ele disse, foi mesmo? Oh, beleza, as crianças também estão aceitando Jesus. 2 adultos e uma criança? Ele disse, não, 2 crianças e um adulto. Ah, por quê? Porque um adulto só tem metade da sua vida para Deus. E uma criança tem toda uma vida. Por que nós nos preocupamos com as crianças? Porque quando nós pregamos para a criança e as crianças se convertem, tem futuro a igreja local. Tem futuro aquela igreja local. Ela não vai fechar como diz o Senhor. Ela não vai fechar de maneira nenhuma. Mas é importante que nós preguemos o Evangelho. Então nós precisamos disso. Sabendo que o tempo é uma dádiva de Deus. Então o tempo, ele deve ser devidamente utilizado e sabiamente aproveitado. Como eu disse no início, nós precisamos aprender com Moisés a contar o nosso tempo. Os dias, né? Contar os nossos dias a fim de que alcancemos corações sábios. Contar os dias é simplesmente remir o nosso tempo de uma maneira, meus amados, que nós alcancemos corações sábios. Ele diz isso no Salmo 90, versículo 12. Partindo desse princípio, como mordomos de Deus, nós precisamos ser mordomos do nosso tempo. Nós devemos gerenciar satisfatoriamente o nosso tempo para aproveitarmos as oportunidades que a vida nos dá. É importante isso. Aproveitar o nosso tempo para a glória de Deus. O tempo, meus amados irmãos, ele é um dos grandes tesouros que Deus nos deu. E nós precisamos exercer controle sobre esse tempo, como sábios mordomos. Nós precisamos exercer controle, porque Deus quer assim. Então assim nós vamos poder aproveitar melhor. Quando você controla o seu tempo, você vai aproveitar melhor o seu tempo, a fim de você ter tempo para Deus e a sua obra. É claro, nós somos limitados. Mas mesmo dentro das nossas limitações, o tempo de Deus é de Deus, para ser gastado é de Deus. Então, a mordomia do tempo, certamente, ela passa pela pontualidade nos nossos compromissos, né? Especialmente no que diz respeito ao culto sagrado, ao culto racional. Por exemplo, a gastar tempo. Quando você está servindo, uma coisa é você ter o seu tempo no serviço do Senhor e ter o seu tempo para ser alimentado pelo Senhor. De todas as formas. Quando você senta no sofá para ler a sua Bíblia, você está gastando tempo para ouvir o Senhor. Quando você vai trabalhar na igreja, você está gastando tempo para servir ao Senhor. E aí, quando eu falei no início da organização do tempo, muitas vezes nós não estamos sabendo organizar o tempo. E nessa não saber, vai fazer parte do nosso egoísmo em querer só ouvir o Senhor, engordar com todo o alimento do Senhor, mas não querer fazer um regime trabalhando para a obra do Senhor. Muitos crentes estão engordando doutrinariamente, estão engordando de Bíblia, mas não estão aplicando no serviço.
do Senhor. Parabéns, amém, por esses que muitas vezes pouco têm de Bíblia, mas tem muito de serviço. Porque o pouco que ele teve de Bíblia, ele soube aplicar. Soube aplicar. A aplicação do serviço do Senhor é uma espécie de ampliação daquilo que se lê, que se aprende. Porque a palavra, olha o que aqui o versículo, o salmo, não o salmo não, a música, né? Celebrar, né? Servir ao Senhor, né? O Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Essa frase, servir ao Senhor com alegria, significa exatamente aqui, olha, servir ao Senhor com alegria. Então, lá na aplicação, eu vou ampliar isso. Eu vou servir ao Senhor de uma maneira que vou mostrar para quem tiver a alegria que eu tenho de servir ao Senhor. E sabe por quê, irmãos? Porque devemos ser gratos ao que Deus faz em nossa vida. Deus, Ele nos deu 24 horas, é claro, ninguém vai ceder a isso. Deus nos deu 24 horas a cada dia. E às vezes nós temos tempo para tudo, menos para investirmos no crescimento espiritual, menos para investirmos no serviço. Menos. É a mínima parte que nós estamos legalmente dando a Deus. Aquilo que sobra do meu tempo. E você vai usar isso. Eu sou limitado. Deus já sabia que nós éramos limitados. Mas você está gastando a mísera parte que você tem do seu tempo, você está gastando aí para Deus. Mas uma boa parte é para o seu engordamento social. E aí que você deve ponderar, pensar bem sobre isso. Nós temos pouco tempo para investir no crescimento espiritual, no serviço do Senhor. A mordomia do tempo, certamente ela vai passar por tudo isso. Ela vai passar pela, além do compromisso, da pontualidade, né? Também do compromisso. No que se diz respeito ao que é sagrado. Então, meus amados irmãos, precisamos pensar sobre isso. A mordomia do tempo, ela traz a nós uma responsabilidade de classificar o nosso tempo, né? De fazer uma escala no nosso tempo pessoal, para que possamos servir ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Você tem um dia, Deus deu a oportunidade de saúde para você trabalhar 8 horas, né? E você tem aí mais tempo para servir, para estudar a palavra de Deus. Por causa do nosso tempo de trabalho profissional, geralmente nós cultuamos a Deus à noite, nós fazemos isso. Mas você tem que usar todas as 24 horas. Conheço muitas pessoas que acordam 4 da manhã e estudam até 5, outros vão mais. Outro acorda cedinho, 5 da manhã, antes de ir para o trabalho, lê a Bíblia, se instrui, ora e vai trabalhar. Tem alimento melhor do que isso? Não tem. Então, meus amados irmãos, precisamos entender. Se verdadeiramente nós amamos a Deus, devemos procurar dar a Ele tempo, um tempo de qualidade, né? Quando quiser expor a sua vida pelo Senhor e para o Senhor. Precisamos disso. Que Deus esteja aplicando em nossas vidas tudo o que nós aprendemos. Amém? Amém. Queremos informar os irmãos que nossa live hoje será realizada às 17 horas. Já mandei até a mensagem na página do Facebook, mas eu quero dizer que hoje nós estaremos, em vez de 19 horas, a gente vai adiantar para 17 horas, porque nós temos hoje a reabertura do templo aqui em Itapipoca. Queremos avisar os irmãos, porventura possam estar assistindo, que às 18h30 nós estaremos realizando o nosso culto, né, de reabertura aqui em Itapipoca. Esperamos também
que possamos no próximo domingo, assim, pelo decreto do governo, nós estamos livres para iniciarmos o culto. Até mesmo teria hoje, mas nós estamos aguardando os instrumentos chegarem de higiene. Nós não tínhamos chegado ainda, não podia planejar. Mas para o dia 16, nós estamos planejando já fazer o nosso primeiro culto. Só lembrando que domingo passado eu falei que nós iríamos ter um culto na congregação no sábado e outro no domingo. Mas conversando com irmãos, nós decidimos não fazê-lo no sábado, porque vai acarretar muitos problemas em relação a quem vai fazer o trabalho sanitário lá no sábado e não vai ser possível. Então, não teremos o culto na congregação no sábado. Nós vamos ter no domingo às 17 horas. Lembrando que na congregação em Sobral, nós só poderemos ter no máximo 15 pessoas no domingo à noite, ou no domingo 5 horas da tarde. E por uma questão de justiça, os que quiseram vir, querem vir por culto e não vão poder, a gente vai pedir aos irmãos, não é uma lei, a gente vai pedir aos irmãos que estiverem no domingo, para que no próximo, no outro domingo, eles possam ceder a vaga para aqueles que não foram no domingo dia 16. Vamos trabalhar nesse sentido. Eu só posso dar uma margem de quem deveria vir no outro domingo, quer dizer, depois do dia 16, vendo quem veio no domingo dia 16. Então, de acordo com o decreto do Estado, nós poderemos abrir o templo no próximo dia 16. Se o prefeito de Sobral mudar de ideia, aí é outra coisa, mas até onde eu sei, pela lei, a gente pode abrir dia 16 e eu estou preparado para isso. Caso isso venha a acontecer, eu estarei aí já para estar com os irmãos no próximo final de semana. Está ficando bem corrido, mas Deus está dando condição da gente fazer isso. Então, vamos estar aguardando. E às 17 horas estaremos juntos louvando ao Senhor e adorando. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, onde nós estamos, ó Deus, ciente e precisamos estar ciente de nossa responsabilidade em relação ao nosso tempo. O tempo que é uma dádiva tua, o tempo que o Senhor nos deu, para que nós pudéssemos administrar. E que essa administração, ó Deus, seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, bom dia a todos.